João abriu a porta do apartamento antigo em Alfama, Lisboa, com o coração acelerado, e encontrou seu pai, Miguel, caído no chão da sala, rodeado de papéis amassados e garrafas vazias de vinho. O homem de 50 anos, que o adotara aos 10 após a morte de sua mãe biológica, murmurava incoerências sobre dívidas e traições familiares, enquanto um envelope rasgado revelava extratos bancários falsificados que provavam anos de saques ilegais feitos por seu tio e tia. Aquela descoberta, feita por acidente ao organizar os documentos para uma consulta médica, explodiu como uma bomba na vida de João, forçando-o a confrontar não só a ruína financeira de seu pai, mas também os segredos que ameaçavam destruir o frágil equilíbrio de sua própria identidade. Miguel, um professor aposentado de História na Universidade de Lisboa, sempre fora o pilar da família, mas nos últimos anos, sua saúde debilitada por um derrame o tornara vulnerável. João, agora com 25 anos, trabalhava como designer gráfico em uma agência no Chiado, e dividia seu tempo entre o emprego e os cuidados com o pai. Ele se lembrava vividamente do dia em que Miguel o adotara, uma criança órfã de origens humildes, resgatada de um orfanato em Porto. Miguel nunca se casara novamente após perder a esposa, dedicando-se inteiramente a João, ensinando-lhe valores de honestidade e resiliência. Mas agora, aqueles valores estavam sendo testados. Enquanto ajudava Miguel a se levantar, João folheava os papéis tremendo. Os extratos mostravam transferências regulares para contas em nome de seu tio António e tia Maria, irmãos de Miguel, que moravam em uma vila luxuosa nos arredores de Sintra. Eles sempre se apresentavam como uma família perfeita, com filhos casados e netos, criticando Miguel por sua vida solitária e pela adoção de João, a quem viam como um estranho. João sentia o peso daquelas palavras desde a adolescência, quando começara a questionar sua sexualidade. Aos 18, ele se assumira gay para Miguel, que o aceitara com um abraço silencioso, mas a família estendida reagira com desprezo, isolando-os ainda mais. João sentou o pai no sofá desgastado e preparou um chá forte. Pai, o que é isso? Porque o tio António tem acesso às suas contas. Miguel baixou os olhos, envergonhado. Eles me ajudaram no início, filho. Após o derrame, eu não conseguia gerir as finanças sozinho. Mas as coisas saíram do controle. João pressionou, sentindo a raiva crescer. Descobriu que os tios haviam usado o dinheiro de Miguel para financiar o estilo de vida extravagante deles, viagens à Espanha, reformas na casa, até um carro novo para o filho mais velho. Miguel, orgulhoso demais para admitir fraqueza, permitira que continuasse, temendo perder o pouco contato familiar que restava. Naquela noite, João não conseguiu dormir. Ele pensava em Pedro, seu namorado há 2 anos, um engenheiro de 27 anos que trabalhava em projetos de energia renovável em Oeiras. Pedro era o oposto de sua família conservadora, aberto, progressista, filho de pais divorciados que o apoiavam incondicionalmente. Eles se conheceram em um café no Bairro Alto, durante uma noite de fado, e desde então, Pedro se tornara seu refúgio. Mas João hesitava em envolvê-lo nisso, sua própria insegurança sobre ser adotado e gay o fazia questionar se merecia tal apoio. No dia seguinte, João confrontou os tios pela primeira vez. Dirigiu até Sintra, o estômago revirando. A casa deles era imponente, com jardins bem cuidados e uma piscina que gritava opulência. António, um homem robusto de 60 anos, abriu a porta com um sorriso falso. João. Que surpresa! Veio visitar os velhos. Maria, sua esposa, apareceu atrás, com o rosto maquiado e joias reluzentes. João entrou, segurando os papéis como uma arma. Não é visita. É sobre o dinheiro do pai. O sorriso de António evaporou. Dinheiro. Seu pai nos deve favores antigos. Estamos apenas cobrando. A discussão escalou rapidamente. António negou as acusações, alegando que Miguel aprovara tudo, mas João apresentou os extratos falsificados. Maria interferiu, com veneno na voz: você não é da família de sangue, João. Não tem direito de se intrometer. E com sua escolha de vida, melhor ficar quieto. Aquelas palavras cortaram como facas, revivendo memórias de festas familiares onde João era ignorado ou ridicularizado. Ele saiu dali tremendo, mas determinado. No carro, ligou para Pedro. Preciso de você. Isso é maior do que eu pensava. Pedro chegou ao apartamento em menos de 1 hora, abraçando João com força. Vamos resolver isso juntos. Enquanto planeavam os próximos passos, João sentia o conflito interno crescer. Denunciar os tios significaria expor a vulnerabilidade de Miguel à polícia, potencialmente destruindo qualquer laço familiar remanescente. Mas ignorar significaria condenar o pai à pobreza. Pedro sugeriu consultar um advogado amigo, especializado em fraudes familiares. É o certo a fazer, amor. Seu pai merece justiça. João concordou, mas duvidava.
e se isso o isolasse ainda mais na sociedade portuguesa, onde tradições católicas ainda pesavam sobre identidades como a sua. Os dias seguintes foram de tensão constante. João equilibrou o trabalho com visitas ao advogado, coletando mais evidências. Miguel, inicialmente relutante, começou a abrir-se sobre anos de manipulação emocional pelos irmãos. Eles sempre me viram como o fraco da família, confessou. João, por sua vez, lutava com sua própria culpa, porque não notara antes. Sua vida com Pedro o distraíra. Aquela dúvida o consumia, questionando se sua felicidade pessoal valia o preço da negligência familiar. Em uma noite chuvosa, enquanto caminhavam pelo Tejo, Pedro confrontou João. Você está se punindo por algo que não é sua culpa. Ser gay não te torna menos filho. João chorou, liberando anos de repressão. Aquele momento fortaleceu sua resolução. Eles retornaram para casa, onde Miguel os esperava com uma xícara de café. Pela primeira vez, o pai viu o casal como aliados, não como segredo. Mas o caminho à frente prometia mais dor. A família estendida começaria a contra-atacar. A denúncia formal à polícia de Lisboa foi o próximo passo inevitável. João, acompanhado por Pedro e o advogado, entregou os documentos em uma delegacia no centro da cidade. O investigador, um homem de meia idade chamado Inspetor Carvalho, ouviu atentamente, franzindo a testa ao examinar os extratos. Isso parece fraude grave. Vamos investigar. Mas advertiu, processos familiares são complicados. Preparem-se para retaliações. João assentiu, sentindo um frio na espinha. Ao saírem, Pedro apertou sua mão. Você foi corajoso. De volta ao apartamento, Miguel estava ansioso. E se eles negarem tudo? Eu sou o irmão mais velho, devia proteger a família. João rebateu, proteger não significa ser explorado, pai. Mas internamente, João questionava sua decisão. Como filho adotivo, ele se sentia um intruso, especialmente sendo gay em uma sociedade onde o casamento igualitário era legal desde 2010, mas preconceitos persistiam em círculos conservadores. Seus tios explorariam isso. Dias depois, o contra-ataque veio. António ligou para Miguel, furioso. Você deixou esse garoto nos acusar. Ele não é nem nosso sangue. Miguel desligou, mas as palavras ecoaram. Maria espalhou boatos entre parentes distantes. João era instável, por sua orientação, manipulando o pai fraco. Uma prima enviou mensagem a João: você está destruindo a família por egoísmo. Aquilo doeu, revivendo inseguranças da adolescência, quando colegas na escola o isolavam. Pedro o apoiou: eles estão desesperados. Não acredite neles. No trabalho, João lutava para se concentrar. Seus designs para uma campanha publicitária saíam mecânicos, sem a criatividade usual. Um colega notou: tudo bem, João. Ele sorriu forçado, escondendo o caos. À noite, com Pedro, desabafava. E se eu estiver errado? E se isso matar meu pai de estresse? Pedro, sempre lógico, respondeu: ignorar mataria ele financeiramente. Você escolheu o menor mal. Mas João via o preço: Miguel emagrecia, insone. Uma reunião familiar foi marcada em um café em Belém. António e Maria chegaram arrogantes, com o filho deles, Luís, um advogado de 30 anos. Vamos resolver isso em família, disse António. João sentou-se ao lado de Miguel, Pedro discretamente atrás. A discussão virou batalha, tios negaram fraudes, alegando empréstimos consensuais. Luís apresentou documentos falsos, invertendo as acusações. Seu pai deve a nós, mentiu. João explodiu: mentira. Vocês roubaram dele. Maria atacou: você, com seu namorado aí, acha que pode julgar moral? Na nossa época, isso era vergonha. Pedro interveio calmamente: isso não tem a ver com orientação sexual. É crime. Mas o dano estava feito. Miguel saiu abalado, questionando tudo. No carro, confessou a João: talvez eu deva retirar a denúncia. João sentiu traição. Após tanto esforço, o pai vacilava. Aquela noite, discutiram feio. Você me adotou para quê? Para me ver recuar. Miguel chorou: para te dar uma família, não para destruí-la. João saiu batendo porta, indo para o apartamento de Pedro em Oeiras. Lá, desabou nos braços do namorado. Estou perdendo tudo. Pedro o acalmou: não. Você está ganhando dignidade. Mas João duvidava. Sua identidade gay, outrora fonte de orgulho, agora arma contra ele. Ele se lembrava de marchas do orgulho em Lisboa, onde se sentira livre, mas agora via como a sociedade ainda julgava. Pedro sugeriu terapia: você precisa processar isso.
João concordou, marcando consulta. A investigação policial avançava devagar. Inspetor Carvalho chamou João para depoimento. Seus tios estão cooperando, mas há inconsistências. João forneceu mais provas, e-mails antigos. Mas o stress cobrava. Miguel sofreu uma recaída de saúde, hospitalizado por ansiedade. João visitava diariamente, culpando-se. Se eu não tivesse mexido nos papéis. Pedro rebateu, você salvou ele. Em meio ao caos, o relacionamento de João e Pedro se fortalecia. Uma viagem rápida a Cascais os reconectou, caminhadas na praia, conversas profundas. Eu te amo por sua coragem, disse Pedro. João sorriu pela primeira vez em semanas. Mas ao voltar, uma carta anônima chegou, ameaças veladas, provavelmente dos tios. Cuidado com quem você confronta. João mostrou à polícia, mas o medo crescia. O clímax familiar veio em uma audiência preliminar. Tios compareceram com advogados caros, alegando demência de Miguel. João testemunhou, voz firme, eles exploraram o homem doente. Mas Maria contra-argumentou, ele nos deu o dinheiro. E você, João, vive uma vida imoral, como confiar? O juiz adiou, mas o dano psicológico era imenso. João saiu sentindo-se exposto, questionando se a justiça valia a humilhação. Com a audiência adiada, a tensão em casa de João e Miguel atingiu níveis insuportáveis. Miguel, recuperado do hospital, alternava entre gratidão e ressentimento. Você me forçou a isso, filho. Agora sou o vilão da família. João rebateu, não, eles são. Mas internamente, o conflito dilacerava, ser adotivo o fazia sentir menos legítimo para defender. Sua sexualidade amplificava o isolamento, amigos heterossexuais simpatizavam, mas não entendiam a camada de preconceito. Pedro propôs uma pausa, vamos a Porto por um fim de semana. Desconectar. João aceitou, precisando de ar. Na cidade natal de sua adoção, visitaram um orfanato antigo, agora centro comunitário. João refletiu sobre sua jornada, de órfão a filho amado, mas sempre lutando por aceitação. Pedro o ouvia, compartilhando suas próprias histórias de aceitação familiar. Meus pais me apoiaram desde o início. Você merece o mesmo. Aquilo inspirou João a persistir. De volta a Lisboa, novidades da polícia, provas digitais confirmavam fraudes. Inspetor Carvalho, vamos prender eles. Mas tios contra-atacaram com chantagem emocional. António visitou Miguel sozinho, retira a denúncia, ou contamos tudo sobre João. Miguel recusou, mas abalado. Contou a João, eles ameaçaram expor sua vida privada para a imprensa local. João gelou, em uma sociedade ainda conservadora, isso poderia custar seu emprego. A traição familiar aprofundava. Luís, o primo, ligou para João, pare com isso. Você não é um de nós. João desligou, mas as palavras feriam. Ele questionava escolhas, assumir-se gay valera o preço. Em terapia, o psicólogo explorou, sua identidade não é o problema, o preconceito deles é. João assentia, mas duvidava. Pedro o incentivava, lute por nós. Uma reviravolta veio quando uma tia distante, irmã de Maria, contatou João secretamente. Eles fizeram o mesmo com meu marido anos atrás. Eu ajudo. Ela forneceu testemunhos antigos, fortalecendo o caso. João viu esperança, nem toda a família era tóxica. Mas o custo, Miguel isolado, saúde frágil. João sacrificava tempo com Pedro, trabalhando mais para pagar contas. Em uma noite, discussão com Pedro, você está se matando por isso. João explodiu, é minha família. Pedro rebateu, eu sou sua família agora. Aquilo doeu, revelando medos de abandono. Reconciliaram-se, mas a tensão persistia. Sociedade portuguesa, com avanços LGBTQ+, ainda tinha bolsões de intolerância. João via olhares em público, amplificados pelo estresse. A prisão dos tios foi dramática. Polícia invadiu a casa em Sintra, jornais locais cobriram, fraude familiar em elite de Lisboa. António e Maria negaram, mas evidências os condenaram. Família estendida dividiu-se, alguns apoiaram João, outros o vilanizaram. Uma prima postou online, vergonha para os gays manipuladores. João leu, coração partido. Miguel, aliviado mas culpado, abraçou João, você salvou nossa vida. Mas o preço, laços rompidos para sempre. João refletia sobre moral, era certo priorizar justiça sobre família. Pedro confortava, sim, quando família te destrói. Com o julgamento se aproximando, João preparava depoimento. Noite anterior, insone,
ele escreveu uma carta para si mesmo: você escolheu o certo, apesar do dor. Mas dúvidas permaneciam, e se isso o definisse para sempre como o traidor gay? A sociedade julgaria. Aproximadamente 720 palavras. Espere, preciso ajustar para 1000. Adicionando mais detalhes. Para expandir, João enfrentou assédio online após a notícia vazar. Contas anônimas o atacavam, adotado gay destruindo família tradicional. Ele bloqueou, mas o dano psicológico crescia. Em terapia, explorou raízes, a adoção como busca por pertencimento, sexualidade como barreira. Psicólogo, integre ambas, você é inteiro. Pedro organizou um jantar com amigos apoiadores, casais LGBTQ+ de Lisboa. Histórias compartilhadas o fortaleceram. Você não está sozinho, disse um. Aquilo renovou forças. Mas Miguel recusou o convite, ainda não pronto para isso. João entendeu, mas sentiu divisão. No julgamento, tensão máxima. Tios no banco dos réus, olhares venenosos. João testemunhou: eles exploraram meu pai por anos. Advogado de defesa atacou: você tem motivos pessoais. Sua orientação. Juiz interrompeu: irrelevante. Vitória pequena, mas João sentiu empoderamento. Maria chorou: você nos destruiu. João rebateu internamente: vocês se destruíram. Sentença: prisão suspensa, restituição financeira. Miguel recuperou parte do dinheiro. Mas vitória amarga, família fragmentada. João pagou preço emocional, ansiedade crônica. Pedro propôs viagem, reconstruir. Após o julgamento, a vida de João entrou em uma fase de reconstrução precária. Com o dinheiro restituído, Miguel pagou dívidas e melhorou a casa em Alfama. Mas o silêncio familiar era ensurdecedor, convites para festas cessaram, parentes distantes se afastaram. João via isso como libertação, mas Miguel sofria: perdi meus irmãos. João consolava: eles te perderam primeiro. Internamente, questionava: sua intervenção valera a solidão do pai. No trabalho, João recebeu promoção, seus designs inovadores chamaram atenção. Mas rumores sobre o caso circulavam, colegas cochichavam. Um chefe conservador comentou: cuidado com dramas pessoais. João engoliu seco, temendo discriminação. Sociedade portuguesa, apesar de leis progressistas, ainda tinha viés sutil em ambientes profissionais. Com Pedro, o relacionamento testado ao limite. Uma briga feia: Pedro queria morar juntos, João hesitava. E meu pai? Ele precisa de mim. Pedro, você precisa viver sua vida. João acusou: você não entende, vindo de família perfeita. Reconciliaram, mas rachaduras apareceram. João via o preço: sua luta familiar custava intimidade. Uma surpresa: a tia distante que ajudara os visitou. Vocês fizeram o certo. Minha irmã sempre foi manipuladora. Ela reconectou Miguel com primos neutros, reconstruindo laços. João viu esperança, família escolhida sobre sangue. Mas danos persistiam, Miguel entrou em depressão, precisando de medicação. João culpava-se diariamente. Em uma marcha do orgulho em Lisboa, João e Pedro marcharam juntos. Bandeiras arco-íris, multidões celebrando. João sentiu pertencimento, mas memórias de preconceito familiar o assombravam. Um ativista amigo aconselhou: use sua história para ajudar outros. João considerou: talvez escrever um blog anónimo sobre fraudes familiares e identidade LGBTQ+. Mas retaliação veio: Luís processou João por difamação, alegando danos à reputação. Advogado avisou: é vingança. João preparou defesa, estressado. Pedro apoiou: enfrentamos juntos. Processo expôs mais, depoimentos sobre a orientação de João usados para descredibilizar. Juiz descartou, mas mídia local sensacionalizou: drama gay em família portuguesa. João leu manchetes, sentindo-se violado. Miguel defendeu publicamente: carta ao jornal, meu filho é herói. Aquilo tocou João, fortalecendo vínculo. Mas preço: Miguel sofreu assédio telefónico. João questionava moral: justiça sempre vence, ou cria ciclos de dor? Com o processo ganho, João celebrou com Pedro em um jantar romântico no Bairro Alto. Sobrevivemos. Pedro propôs: casemos. João hesitou: com tudo isso. Pedro: por causa disso. João aceitou: anel simbólico. Mas dúvidas: sociedade aceitaria. Família remanescente. Reconstrução continuou: João ajudou Miguel a ingressar em grupo de apoio para vítimas de abuso financeiro. Lá, Miguel encontrou amigos, aliviando fardo de João.
Pedro e João mudaram para apartamento maior em Oeiras, convidando Miguel frequentemente. Equilíbrio frágil, mas real. João refletia: escolhas certas doem, mas levam a crescimento. Mas o custo emocional era imenso, questionando se repetiria. Anos após o julgamento, a vida de João estabilizara, mas cicatrizes permaneciam. Aos 28, casado com Pedro em uma cerimônia simples em Lisboa, ele via sua identidade gay como força, não fraqueza. Miguel, agora 60, vivia independente, orgulhoso do filho. Mas ecos do passado, tios cumpriram pena, mas nunca se desculparam. Família estendida, alguns reconciliaram, outros não. João publicou um livro anónimo sobre sua experiência, Laços Quebrados, Fraude e Identidade em Portugal. Sucesso modesto, ajudou vítimas semelhantes. Leitores escreviam: sua história me deu coragem. Mas críticas: destruidor de famílias. João debatia internamente: era herói ou vilão? Com Pedro, vida cotidiana, trabalho, viagens, planos de adoção. Mas discussões sobre família: Pedro queria filhos, João temia repetir ciclos. E se nossa criança enfrentar preconceito? Pedro: ensinamos resiliência. João concordava, mas inseguranças persistiam. Uma visita surpresa: Luís apareceu no apartamento. Quero paz. João cético: após tudo. Luís admitiu: meus pais erraram. Eu errei. Reconciliação tentativa, mas João estabeleceu limites. Miguel encontrou: lágrimas, perdão parcial. João viu complexidade, redenção possível. Sociedade evoluía, leis LGBTQ mais fortalecidas, mas desafios permaneciam. João voluntariava em ONGs, ajudando jovens gays em famílias conservadoras. Sua história inspirava, mas o preço: ansiedade gerenciada com terapia. Em uma reflexão noturna no Tejo, João com Pedro: valeu a pena. Pedro: sim, por nós. Miguel juntou-se: por justiça. João assentiu, mas questionava. A jornada ensinara: escolhas morais são cinzentas, cheias de sacrifícios. Família não é só sangue, mas ações. Mas o custo: danos irreparáveis. Foi certo João confrontar os tios, mesmo sabendo que isso destruiria laços familiares para sempre. Para completar, João enfrentou um último teste quando Miguel adoeceu novamente. Cuidando dele, João viu o ciclo: vulnerabilidade familiar. Pedro ajudou, solidificando união. Recuperação de Miguel trouxe closure: você me salvou, filho. João chorou: nós nos salvamos. Livro ganhou prémios, ampliando impacto. João debateu em painéis: justiça versus família, qual o preço aceitável? Audiências divididas, espelhando seu conflito. Concluindo, vida prosseguia: amor, trabalho, ativismo. Mas lição: ações têm consequências eternas. Foi certo João priorizar justiça sobre a harmonia familiar, considerando os danos emocionais permanentes.